e a todos em Porto Rico e nos diferentes países, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta, 16 de agosto deste ano de 2024, buscamos em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde nos diz: Por demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo da couraça de justiça, e calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí no final ele escreve, Apocalipse 19, 11 ao 21, 1 versículo 16 e 2 versículo 12, esse de Apocalipse, e Hebreus capítulo 4, do 12 ao 13. Jovens lutando contra um inimigo invisível. Podem se sentar, por favor. Foi pregado dia 23 de julho de 2010 em São Paulo, Brasil, pelo Dr. William Soto Santiago. E nessa mensagem, que tem também um parecido a este tema, o qual nosso irmão William intitulou Lutando contra o Inimigo Invisível, onde nos encontramos no programa de Deus, que foi pregado 2 de fevereiro de 2002 em Bogotá, Colômbia, diz: a luta que toda pessoa tem contra o diabo é o inimigo invisível, com estas hostes malignas, sempre se realiza no tempo que corresponde à pessoa viver de acordo ao programa de Deus. Ou seja, uma pessoa não pode lutar contra o diabo na era e dispensação ali de Adão, pode ser, ou de Noé, de Moisés, ou de Abraão, ou de Moisés. Por quê? Porque isto já são tempos que são história. E os que tiveram que lutar contra o diabo, esse inimigo invisível com estas hostes invisíveis, pois os que tinham que lutar contra, lutaram contra este inimigo invisível e adquiriram a vitória, até onde foi concedida essa vitória. Agora encontramos que muitas pessoas foram afetadas grandemente por este inimigo invisível no tempo que viveram, a era e dispensação que viveram, onde tiveram uma luta contra o inimigo, qual lutou contra essas pessoas de Deus. Na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, nos diz o reverendo William Branham, na página 16 dessa mensagem, diz: mas vem, qual é o meu tema? O conflito. Satanás faz com que as pessoas raciocinem sobre ele, mas não faça, você não. Mas depois que você chega a ser um cristão, então você está fortalecido com a palavra e por qualquer promessa na palavra viva. Geralmente não saberia que iria dizer isso. Vem, a pessoa quando a pessoa chega a ser um cristão, a pessoa é posto atrás da palavra de Deus. Vê a escritura ali de Paulo, que seria
se cingiria com a armadura, a pessoa é posto atrás da palavra de Deus. Vem? Agora aí está a fortaleza da pessoa, a segurança. Oh, meu irmão, cada promessa aí é da pessoa. A única coisa que a pessoa tem que fazer é estender a mão e pegá-la ou tomá-la e avançar com ela. Como você sabe que vai funcionar? Eu não sei como vai funcionar. Me explique. Eu não sei como. A única coisa que eu sei é que Deus deu aos seus filhos o melhor plano de ataque que eles poderiam ter e o melhor com que atacar, porque Ele conhece como o inimigo trabalha. E ele escreve ali: Deus conhece como o inimigo opera. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: encontramos Adão e Eva nessa luta. Vejam, Eva perdeu essa luta. O inimigo a venceu. Mas Deus não abandonou ela, muito menos abandonou Adão, o qual saiu em auxílio à sua esposa, pelo qual ele também pecou. Agora, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, ali nos fala o irmão Branham, deles que se saíram, vejam, saíram atrás daquele escudo e veja o que acontece aqui quando se sai dessa armadura e a pessoa fica desarmado. Na página 42 desta mensagem nos diz, aqui nós temos as táticas do diabo. Como a reconhecemos? Tem anotado várias citações da Escritura, o qual veremos a maneira na qual ele veio àquelas pessoas e fez a mesma coisa. A tática do diabo sempre tem sido a de fazer com que as pessoas descreiam na palavra de Deus. Escutem bem, soldados da cruz. Quando você deixa de crer ou duvida em uma só palavra da Bíblia, escrita de Deus, ali mesmo fica desarmado. Crê nisso, irmãzinha? Você fica desarmado e já está se dado por vencido. Coloque toda a armadura de Deus, porque estamos em batalha. Amém? O que Deus falou é a verdade, mas a palavra do homem é mentirosa, você vê? Mas mas tão logo ele engana e faz com que escute uma coisinha só, porque essa é a tática dele. Ali mesmo você fica desarmado. Aí mesmo ele fica desarmado, aí mesmo ele sublinha toda essa oração, e no início desse parágrafo à esquerda ele escreve táticas. Quantas coisas Eva teve que ouvir? Uma só. E quando fez, já ficou desarmada. O que o diabo fez? Entrou muito sutilmente a sua mente, seu espírito, e deste modo ela foi pervertida, correto? Ela ficou desarmada e pervertida no mesmo instante em que descreu na palavra de Deus. Aqui vemos a tática dele, mas os soldados de Deus têm ordem de se vestirem com toda a armadura de Deus. Correto? Se quer, anote, essa escritura está em Efésios 6, do 10 ao 13, essa que nós lemos no início. Foi a que nós lemos no início, e este foi o nosso texto. Bom, note, vestivos de toda a armadura de Deus. Se você dispõe de tempo, vamos voltar a essa escritura um momento para nós vermos a parte que se compõe a armadura de Deus, as partes que se compõem. Comecemos com o versículo 10. Devemos por toda a armadura de Deus. Agora nosso irmão William continua dizendo: assim a raça humana foi destruída, assim a raça humana foi destituída da glória de Deus. A raça humana perdeu o direito de nascer nessa terra com um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico eterno, porque o salário do pecado é a morte. E agora a raça humana ficou cativa, escravizada no reino das trevas, do diabo, esse reino invisível, qual se manifesta através de coisas visíveis e tangíveis nessa dimensão terrena. Veja, quando o diabo enganou a raça humana, ao enganar lá a Eva, o fez, se manifestou através da serpente, um ser visível. Portanto, o inimigo invisível se introduziu dentro da serpente que era visível.
E através da serpente falou a Eva e enganou a Eva. Veja o que nos disse. No livro de Citas, na página 62, o parágrafo 547, nos diz, página 62, parágrafo 547 diz: tanto como temos aqui um diabo, não é prejudicial a menos que ele possa ter algo com o que trabalhar. E ele escreve em cima: o diabo não pode machucar se não tiver com quem trabalhar. E à direita escreve a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta. Tudo isso embaixo. Apocalipse 12, de 1 ao 17, 17 do 1 ao 18, 19 do 19 ao 21, 20, versículo 1, 20, versículo 8, versículo 18, ou versículo 8, 20 também escreve, e 13, versículo 1. Eu vou repetir, esta coluna do lado direito desse parágrafo aí, a serpente, depois ele escreve Caim, depois ele escreve Judas, e depois ele escreve o anticristo, depois ele escreve a besta. E as escrituras que eles leem, Apocalipse 12, de 1 ao 17, 17 de 1 ao 18, 19 do 19 ao 21, 20, versículo 1, 20, versículo 8, 13, versículo 1. Continua dizendo, ele tem reticências. Vocês lembram aqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam se introduzir no povo. Assim que demônios têm que ter alguma coisa com que trabalhar, alguém através do que trabalhar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que ter a nós. Ele está dependendo em nós para operar através de nós. Assim como Deus opera através de seres humanos, o diabo, Satanás, também opera através de seres humanos. Ele escreve em cima: a cabeça precisa de um corpo para trabalhar. O nosso irmão William continua dizendo: o diabo não pode fazer nada se não tiver quem usar. Portanto, para poder lutar contra o inimigo invisível, o inimigo de Deus invisível, o qual consequentemente é inimigo de todos os filhos de Deus, temos que vigiar os instrumentos através dos quais o diabo queira machucar os filhos de Deus. Tem um lugar onde diz, vamos ver se é na 524 de citações, porque ele diz aí, o inimigo dos filhos de Deus, o inimigo dos filhos de Deus, na página 60, parágrafo 524, nos diz: o diabo não tem poder em vós, ele sequer pode nos destruir. Quando este tabernáculo é destruído, porque se este tabernáculo terrenal é destruído, nós temos um nos esperando. Ele não pode machucar, porque todas as coisas que o nosso inimigo é, o teu inimigo, porque nós somos teus. E à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Agora nosso irmão William continua dizendo: e sempre tem que estar na defensiva para evitar que o diabo prejudique os filhos de Deus. Aqui na mensagem, uma vez mais, Senhor, na página 33, nos diz: meu amigo, deixa eu te dizer isso, é melhor que destruas ao teu inimigo antes que teu inimigo destrua a ti. Aí o irmão William escreve à esquerda: destruir ao inimigo. E na parte de trás ele escreve também: destrua o teu inimigo antes que ele te destrua.
Vamos ver aqui também. Nesse outro lugar. A 32, vejo aqui também. Esse é o 137, diz: veja as suas, dessa mesma mensagem, somente uma vez mais, Senhor, enquanto as suas fibras diz: deixa-me morrer com eles, eu nasci para destruí-los. E eu nasci para destruí-los. Ele sublinha, assim ele sublinha: deixa-me morrer com eles. Ele escreve à esquerda: Sansão. E as suas fibras, os seus músculos se enrijeceram, os seus grandes músculos receberam forças. À esquerda ele escreve uma vez mais: Senhor. O Espírito Santo começou a se mover sobre ele, e ele torceu essa coluna com seu poder, e tudo veio abaixo. Tudo o que necessitamos é uma sincera oração. Uma vez mais, Senhor. E aí ele sublinha muito e desenha uma pedra angular e uma seta pedra angular, e onde diz uma vez mais, Senhor. Agora vejam. Este do qual está representado aí em Sansão. Esse disse uma vez mais, Senhor. Agora vejam como em Apocalipse 11 está mostrado em toda a história bíblica e nos diferentes profetas como foi, como eles foram instrumentos de Deus para, em cada tempo, no tempo em que Deus os tem enviado, realizar a fazer a obra nesse tempo, mas que também mostravam o que seria a primeira vinda do Senhor e também sua segunda vinda. Agora veja o importante aí que aqui nos diz. Vejam também na página 26 desta mesma mensagem. Diz: mas Sansão orou corretamente quando falou: Senhor, deixe-me morrer com estes filisteus. Ele tinha falhado, mas depois disse: deixe-me morrer. Aí ele sublinha. E ele escreve do lado esquerdo: Sansão falhou, mas pediu outra oportunidade. E continua dizendo: tu deve estar disposto a morrer com o inimigo que obteve vitória sobre ti. Tu tem que estar disposto a render tuas próprias ideias. Sansão estava disposto a pagar o preço para poder obter novamente o poder de Deus. Veja que tremendo. Agora veja, isso tudo vem a se cumprir plenamente em Apocalipse 11, nesse instrumento do qual Deus está realizando essa obra sob a terceira etapa, onde o poder de Deus está primeiro sendo manifestado em abrir esse mistério da segunda vinda do Senhor, o qual é o conteúdo do sétimo selo, que dá à igreja noiva a fé de rapto. Agora vejam como o maior poder é o poder da revelação, maior que um milagre físico. Agora nosso irmão William continua dizendo na mensagem que estamos lendo: encontramos que também afetou a Moisés. Vejam, chegou um momento em que Moisés se incomodou tanto com o povo hebreu que tratou mal o povo hebreu, ou seja, se encheu de ira, essa ira do maligno.
Ele feriu uma rocha, a pedra, 2 vezes, quando Deus disse a ele: fale a rocha, e ela dará água para o povo e para os seus animais também. Quando a pessoa se enche de ira, lembrem, o inimigo invisível está ungindo com ira. E se você não percebe e para, o que vai acontecer? O inimigo vai vencer naquele momento e você vai cometer algum erro, como aconteceu ao profeta Moisés, um profeta dispensacional. E depois vem o lamento: poxa, mas eu fiz isso, eu me enchi de ira. E aí o diabo aproveita e unge essa pessoa com ira, e ela não percebe. E se a pessoa não percebe e não se detém, não recobra a paciência, veja, isso não pertence a Deus. Eu estou incomodado, eu estou cheio de ira, é melhor me tranquilizar, vou a um canto, cantar, orar, até que passe tudo antes que eu cometa um erro e faça algo que depois eu tenha que me arrepender, como aconteceu com Moisés. Depois foi, cada vez dizia: rogo que deixe que eu passe ao outro lado. E em uma ele falou: basta, não fale mais deste assunto. Veja, para Deus já era um assunto terminado. Isso que Moisés fez. Ou seja, não foi permitido, por isso que entrou um mensageiro dispensacional, ou seja, temos que ser muito cuidadosos com o temperamento, porque foi o temperamento de Moisés o que deu e veja, ele não entrou à terra prometida. Uma pessoa que age da mesma maneira também está correndo o quê? Risco de não entrar à terra prometida de novo, o corpo. Encontramos também o povo hebreu, o qual foi liberto pelo Espírito Santo por Cristo, o anjo do pacto. Encontramos que o povo hebreu foi vencido pelo maligno quando eles adoraram o bezerro de ouro. E depois também, em outras ocasiões, como naquela festa com as moabitas, eles também adoraram os demônios e entraram naquele ambiente do reino das trevas, onde o diabo ali também os venceu. Um pouquinho mais adiante continua dizendo: é por isso que para os filhos de Deus, no corpo místico de Cristo, está apontado que não façam julgo desigual. Porque se uma jovem ou um jovem, porque se um jovem ou uma jovem se apaixona por um não convertido, essa pessoa vai inclinar o coração do crente até uma religião pagã, ou vai tirar ele completamente de tudo espiritual. Depois, não vai deixar ou não vão deixar que vão às atividades, ou estarão lutando sempre, brigando sempre, até que a pessoa se canse e já deixe de ir às atividades, porque vai dizer: vejam, porque eu vou às atividades, eu tenho problemas em casa, então eu vou deixar de ir e acabam meus problemas em casa. Mas os problemas em casa acabam, então ele já começa um problema com Deus, que são piores, como o povo hebreu obteve e como esteve o rei Salomão. Assim que, para evitar esses problemas, Paulo disse que não façam julgo desiguais. O crente tem que namorar com uma crente, a crente tem que namorar com um crente, e se casar o crente com uma crente, não com o incrédulo. E vejam, em 1 de Coríntios, capítulo 7, porque vejam, se, por outro lado, já estiverem casados com alguém que não é crente, veja o que Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: mas aos que estão unidos em matrimônio, não julgo eu, senão o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se separa, fique sem casal, se reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone a sua mulher.
E aos demais, eu digo, se algum irmão tem mulher que não seja crente e ela é consciente em viver com ele, não abandone ela. E se uma mulher tem marido que não seja crente e ele consente em viver com ela, não o abandone, porque o marido incrédulo é santificado na mulher e a mulher incrédula no marido. Pois de outra maneira vossos filhos seriam imundos, enquanto agora são santos. Mas se o incrédulo se separa, separe-se. Pois não está o irmão ou a irmã sujeito à servidão em semelhante caso, senão que a paz Deus vos chamou. Porque o que tu sabes, ó mulher? Se talvez fará salvo teu marido, ou que sabes tu, ó marido, se quiser, pode salvar tua mulher? Agora vejam como são as coisas. Já em casos assim, já sabemos como devemos agir. E os jovens devem orar a Deus para esse passo tão importante que estarão dando em sua vida. E não buscar uma pessoa que não seja crente. Não pegar alguém de fora. Agora, continua dizendo aqui, porque que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhuma. Portanto, o povo de Deus é um povo separado por Deus, um povo santo, afastado por Deus. Portanto, não devem se misturar com isso, não devem se misturar com tudo isso, com tudo isso outro que o inimigo invisível de Deus faz usando instrumentos, os quais utilizam e nem eles mesmos sabem que estão sendo instrumentos do maligno. Agora podemos ver que nesta luta contra o inimigo invisível, temos que ver todos os ângulos os quais o inimigo invisível se manifesta e opera contra Deus e de todo o programa de Deus para cada era e para cada dispensação e, consequentemente, opera contra os filhos e filhas de Deus, assim como operou contra o povo hebreu, que como povo ou nações, o povo de Deus, vejam como operou e como levou à destruição. O mesmo que nos fala na mensagem de dores de parto, nos fala algo ali, o qual, nesse tempo final, vejam, diz o reverendo William Branham, na página 16, diz, e encontramos que teve uma Segunda Guerra Mundial e as suas dores foram maiores, mais terríveis todo o tempo, as dores de parto da Terra. Por pouco ela dá a luz no tempo da bomba atômica, porque destruiria toda uma cidade. Foi maiores que as dores da Primeira Guerra Mundial, destruição à Terra. Agora ela conhece que o tempo de dar a luz está ao alcance. Por esta razão está tão nervosa, confusa como se encontra. É porque tem uma bomba de hidrogênio e projéteis de ar que poderia destruir o mundo todo, uma nação temerosa da outra. Não importa quão pequena seja, ela tem esses projéteis que eles reclamam deles, eles podem direcioná-lo às estrelas e deixar cair em qualquer lugar do mundo que eles queiram. Rússia, como vi nas notícias outro dia, ela reclama que pode destruir essa nação e evitar que os átomos ou coisas destruam sua nação. Não sabemos o que fazer com relação a ele. Todo mundo está reclamando isso e assim as pessoas, reticências. A ciência rompeu o grande laboratório de Deus até que se destruirão a si mesma. E escreve com atômica. E aí em cima escreve um novo mundo, o reino milenial de Cristo. A primícia do reino e depois do juízo final. E a destruição vem, a plenitude do reino, eternidade. Deus sempre deixa que a sabedoria destrua a si mesma. Deus não destrói nada, o homem destrói a si mesmo pela sabedoria, como fez no início, tomando a sabedoria de Satã e ao invés da palavra de Deus. Agora ela reconhece que ela não pode resisti-lo. A Rússia, eu creio que destruiria hoje essa nação se ela pensasse que poderia destruir e preservar-se a si mesma.
Qualquer uma dessas nações pequenas poderiam fazê-lo, mas elas temem porque elas conhecem que este mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições, assim que o mundo conhece que as suas dores de parto são tão grandes que ela tem que se render. Vai haver um novo nascido dentro de pouco, um mundo novo nascido dentro de pouco. Eu estou agradecido por isso, eu estou cansado deste. E nós também, já que nós já desejamos que venha esse novo reino de paz, de amor e de felicidade. Ele escreve do lado esquerdo em cima: o homem se destrói com a sabedoria de Satã. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora podemos ver que nesta luta contra o inimigo visível, nós temos que saber onde estamos no programa divino, para não estar lutando uma luta que essa já foi pelejada faz tempo. Temos que lutar a batalha correspondente a esse tempo final, que corresponde ao tempo da era de pedra angular, neste entrelace dispensacional. E é nesse entrelace dispensacional onde Cristo vencerá ao maligno, o inimigo invisível de Cristo. Assim como venceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, para esse tempo final, está profetizada uma batalha grande, onde haverá uma apertura, mas Cristo vai obter a grande vitória no amor divino. Assim como o inimigo invisível de Deus terá o seu instrumento, e junto a esse instrumento, outras pessoas que estarão com esse instrumento do inimigo, lutando contra Cristo e sua igreja. Cristo terá um instrumento, o mensageiro do último dia. E junto a ele terá maravilhosos operários, colaboradores trabalhando na obra de Cristo para obter a grande vitória no amor divino. Veja, e já nos identificamos como esses operários, esses colaboradores, estes instrumentos que estariam braço a braço com esse instrumento, que também se identificou com esta grande vitória no amor divino, ou seja, o grupo com o instrumento, o qual e através do qual Deus está e estará operando. Estamos identificados como os que estamos da parte de Deus para sermos seus instrumentos para obter a grande vitória no amor divino. Vai vir um confronto grande, mas já está profetizada uma grande vitória no amor divino. Veja na página 92 do parágrafo 800, vamos ver ali, do livro de Citas nos diz. O reverendo William Branham, nesse extrato deste livro de Citas, que é um extrato do quarto selo, nos diz: agora, ele está direto na mão de uma mulher para governar uma nação, Jezabel. Mas lembre, nos dias de Jezabel, alguém realmente lhes disse as suas verdadeiras intenções. Agora observem onde ele os reúne dos quatro cantos da terra. Eles estão reunindo agora para o duelo, e o duelo vai ser no Armagedon, conforme a palavra do cavalo amarelo, montando em um nome acrescentado a ele, morte. O anticristo. Ele escreve à direita Armagedon em cima, e em cima ele escreve Apocalipse 19 do 11 ao 21 e 17 do 8 ao 18. Escutem, anticristo, primeira denominação. Isso não pode ser espírito. Então Jezabel, uma prostituta, a palavra e suas filhas com ela, os protestantes reunindo-se a si mesmo, juntam-se agora em união. Agora em Revelação 19, não apenas ele está se preparando, mas Cristo está se preparando para enfrentá-la. A batalha vai ser quente e impetuosa. Cristo em Apocalipse 19, Cristo está reunindo os seus, não dos quatro cantos da terra, porquanto haverá um pequeno remanescente. E à direita ele desenha uma pedra angular e escreve remanescente. O que ele está fazendo? Está reunindo-os desde os quatro cantos dos céus. Agora,
Vamos continuar aí. Ou teremos estas almas sob o altar amanhã pela noite e verão se é verdade ou não. Temos estas almas baixo o altar amanhã pela noite e vão ver se é verdade ou não. 4 cantos dos céus sobre um cavalo branco como a neve, aqueles com eles que estão em cavalos brancos também, e eles são chamados escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra por sua escolha, todos estimulados com vinho novo e azeite, verdadeiramente cavalgando, descendo para encontrar com ele. Eles sabem que os trovões darão a conhecer a coisa muito em breve. E ele escreve à direita, em cima, os trovões. Aqui vemos a vida e a morte na sua luta final. O cavalo branco de verdadeira vida, o cavalo amarelo de credos misturados. Veem vocês que a coisa está vindo, um verdadeiro duelo. Aqui vem Satã, com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes e seus católicos, e todos juntos marchando diretamente para a batalha do Armagedon. Muito bem, à direita ele já escreve em cima Armagedon. Muito bem, e aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Como eu disse, se Deus fala de enviar a você e respalda o que você diz, notem, se você é o embaixador do céu, todo o céu está à sua frente. E aí, à esquerda ele escreve, se você é o embaixador do céu, o céu está composto da palavra. Agora, notem, ele vem com os santos ressuscitados vindicando que a sua palavra é verdadeira. Assim que Satã então sabe que o abismo sem fim está pronto para ele. Vê? Oh, uau! Enquanto a morte montou em cavalo amarelo, credos e denominações misturadas o seguiam. Oh, uau, a separação eterna de Deus. Mas aí é onde ele cavalgou a separação eterna. Cristo cavalga a sua igreja diretamente à glória na ressurreição. E ele escreve aí na página 92, abaixo, no cavalo branco, traço, vem Cristo a vida. No cavalo amarelo, traço, vem o diabo, a morte. Nosso irmão William continua dizendo, agora usando a espada de 2 gumes, a palavra é que obteremos a grande vitória no amor divino. Cristo venceu o diabo com a palavra. Está escrito, portanto, essa espada é a espada que caiu na mão do reverendo William Branham. E depois ele disse, vejam, agora vamos a 102 do livro de Citas, parágrafo 880, diz... E isto será conhecido pela igreja de hoje. E aí desenha depois de hoje, desenha na parte de baixo em eras, somente na 7ª era. Ele a divide. E a igreja vindoura. E a igreja vindoura, na esquerda, ele escreve uma pedra angular. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se movimenta até que Deus diz, é que não tem fé conectada nele. É Deus te empurrando a algo e levanta. O teu ministério é um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. Mas daqui em diante, deixe-me falar primeiro com o nome do Senhor, antes que escutes, porque eu tenho que ir por fé. À direita ele escreve, à direita e aí do lado, com o nome do Senhor. Tenho que fazê-lo por fé, embora creia que seja bom ou mal, seja o que eu escolho o melhor e depois eu faço. E ele desenha uma estrela de Davi à direita. E provavelmente, se isto mesmo é uma tremenda coisa que virá a acontecer e acontecerá, uma tremenda vitória no amor divino, e à esquerda ele desenha uma pedra angular e escreve amor. E este é o verbo antes do advérbio, é o verbo antes do advérbio. Esse é o amor divino, que é Deus. Você vê? E é preciso o amor de Deus que tire a frente da linha e o coloque na brecha pelas pessoas. Em cima ele escreve a vitória do amor divino, a igreja de hoje e a vindoura.
Agora nosso irmão William continua dizendo, veja, e esta espada é a terceira etapa. Pensei que tínhamos terminado, mas precisamos ler isso. Já vimos que a espada de 2 fios é a espada do rei, a palavra. E agora no livro dos selos, página 479, no final diz, orando, o reverendo William Branham diz, rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me ordenaste levá-la. Depois, quando me chegue o tempo de descanso, quando já chegue o rio e me chegue as ondas, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. Vejam esta página 479. Aí é que ele escreve. À esquerda ele escreve a espada do rei, entregá-la a outro. E com um ponto de interrogação aí. E escreve também em cima de entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. Aí ele escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E creio que neste outro, vamos ver aqui também, desta página 479, aí também escreve, antes de Moisés e Elias, ele escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Nosso irmão William continua dizendo, para que a espada, a palavra, para levar a verdade, a mensagem por todos os lugares, e tem que ser honrado. Está falando a palavra verdadeira para que Deus possa realizar a obra correspondente a esse tempo final. Com esta espada é que Cristo vencerá o anticristo. Essa é a espada que ele coloca na mão do vencedor do último dia, para que possa obter essa grande vitória no amor divino. E essa espada manifestada é a terceira etapa. Vejam como Deus teria no meio da sua igreja a esse vencedor com essa espada, a qual vencerá ao anticristo. Porque Deus não faz nada senão por meio de seus instrumentos, de seus profetas. Como o diabo, nós temos visto, que nós temos lido, que também tem seus instrumentos, seus véus de carne. Agora, o anticristo terá, ou o diabo terá, o homem do pecado, o anticristo, a besta. Vejam, esse homem é onde o diabo se encarna, vejam. Um ser humano, um instrumento. E por outro lado, Deus, isto está na página 146, aí ele explica, o irmão Branham fala, e por outro lado, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em homem. E tem a esse vencedor com essa espada, a qual, com ela vai vencer o anticristo. E veja, essa espada é colocada na mão desse vencedor e assim pode obter. E vai obter a grande vitória no amor divino. Onde ele diz aí? Na terceira etapa. Continua dizendo, agora podemos ver o porquê temos que obter a grande vitória no amor divino, prometida para esse tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, nesta luta contra o inimigo invisível, na etapa correspondente a esse tempo, obteremos a grande vitória prometida para esse tempo final. E o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, o veremos manifestado em toda a sua plenitude quando venha o aperto. Isso é o que nos disse ali no início, na página 119, ou seja, neste começo desse parágrafo, onde ele disse ali, diz o nosso irmão Branham, página 119, parágrafo 1057. A coisa que estivemos olhando adiante por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser, talvez seja que mais, é a terceira etapa que foi vindicada, e eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disso, não pode havê-la. Agora está em existência, e eu fui admoestado sobre isso, que isto já aconteceu aqui para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isso não vai ser usando
trabalhando de uma grande maneira até que o concílio comece com a sua apertura, e quando faça os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vem nesse tempo, a apertura, então vocês vão ver o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Agora vejam, isso que o nosso irmão ele está dizendo aqui. Ele fala que o que vimos em parte, manifestado no reverendo William Branham, vamos ver manifestado em toda a sua plenitude quando vem a apertura, e aí vai ser onde plenamente obteremos a grande vitória no amor divino. A grande vitória, vejam, contra esse inimigo invisível. Jovens lutando contra o inimigo invisível. Nos coloquemos de pé para assim deixar neste tema, jovens lutando contra o inimigo invisível, ao nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.